Olá, aprendiz! Seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje o nosso tópico principal aqui que a gente vai falar é como saber se você já despertou. Quais são as características de alguém que já despertou? Como essa pessoa pensa? O que ela come? Como ela vive? Então hoje a gente vai entender melhor como que é uma pessoa desperta, o que é esse tal do despertar, né, que a gente muitas vezes visualiza como algo tão distante, tão iluminado e tão difícil de alcançar. Então, como realmente na prática, não só na falação, né, mas na prática, o que é isso e em que dimensão você está vivendo. Então, lá no final, eu vou falar sobre as dimensões e você vai conseguir identificar em qual delas você está. Inclusive, eu vou falar da primeira até a quinta, né, pra gente conseguir entender o que é cada uma delas de forma educacional mesmo, tá? Porque a intenção realmente aqui é entender em qual delas você está vivendo hoje e se você está no está fazendo parte das pessoas despertas ou não, tá? Então, vamos iniciar. Como sempre, eu vou manter aqui a minha colinha, né? As minhas explicações que eu escrevi aqui para vocês para esse seguinte, tá bom? Então, o despertar para a dimensão que a gente vive aqui no planeta Terra é algo muito mais simples do que a gente imagina, é algo muito mais alcançável, mais palpável, mais realizável do que a gente imagina, do que as pessoas costumam falar, do que as pessoas costumam comentar, do que as pessoas que falam sobre espiritualidade ou sobre, enfim, despertar como um todo, porque não, o despertar não é só espiritual, né? Envolve várias outras coisas. Normalmente elas costumam endeusar, colocar isso lá em cima como algo difícil de alcançar. E na verdade, o despertar não é bem assim, né? O despertar é acordar, né? Como quando você acorda de um sonho. Você tá lá, dormindo à noite na tua cama e de manhã você acorda. Ou seja, você sai daquela realidade, daquela ilusão, daquele sonho, aquele holograma, daquilo lá que o teu subconsciente criou para você enquanto você estava dormindo. Então, basicamente, despertar é acordar desse holograma, você sair dessa realidade falsa, né, dessa realidade imaginativa, imaginatório, tá certo isso? Imaginativa, enfim. E o despertar funciona da mesma forma. Você precisa acordar, você precisa sair dessa realidade imaginária que eu queria falar. E visualizar o mundo em que você vive da forma que ele realmente é. Ou seja, quando nós estamos falando de planeta Terra, né, disso que nós estamos vivendo aqui, dessa realidade que a gente enxerga aqui, que a gente tem acesso, né, a gente também está falando de sair da Matrix, ou pelo menos conseguir visualizar a Matrix, entender o que acontece, como as coisas acontecem por aqui, por que dessa forma e não daquela, por que fulano falou isso e não aquilo, enfim, realmente entender tudo do jeito que acontece, o que é manipulação, o que é holograma e o que é real. Então, basicamente, despertar é você conseguir visualizar o que a gente vive aqui na Terra da forma com que realmente é. Para quem vai minha energia? Para onde vai esse sentimento que eu estou sentindo? Para que instituição? Para que conexão? Para que iniciação? Para que o quê? Tá? A gente faz muita iniciação, né? Então, toda vez que a gente sente algo bom ou ruim, essa energia vai para algum lugar. Então, para onde vai? Para quem que vai? Então, esse pensar, esse entender de vivência aqui na Terra é o que faz com que você seja uma pessoa desperta, tá? Mas agora a gente vai ver os tópicos mais a fundo, um a um, e entender mais de forma mais profunda o que realmente é esse despertar, tá? Bom, só para seguir aqui a minha linha de raciocínio que eu escrevi, se você é uma pessoa que consegue fazer essa distinção de real para manipulado, você já é uma pessoa desperta. Parabéns! Mas então vamos ver exatamente o que é cada um
dessas qualidades, dessas características. Aqui eu coloquei, vamos ver, 8 características de uma pessoa desperta. Então, conforme eu for lendo e for falando sobre isso, vai anotando ou num caderno, num papel, ou mentalmente mesmo, para você entender quantas dessas características você tem, tá? Ou não necessariamente você tem a formação completa dessa característica, mas pelo menos você está no caminhar de chegar nessa característica, tá? Então vai anotando aí para você já ter uma noção de como que tá o teu desenvolvimento como ser, né? Como existência aqui na Terra, tá bom? Então é legal você fazer uma análise interna agora, a partir de agora, já começa a se concentrar, já começa a conversar aí com o teu eu interior, com o teu subconsciente, fala assim, ó, vai me mostrando o que eu preciso mostrar, conversa com você mesmo, já fala assim, vai mostrando o que eu preciso mostrar, e se deixa aberto para você conseguir fazer esse momento de análise interna, tá? Então, sem julgamento, sem ficar tentando justificar algo errado, sem passar a mão na cabeça também, que fala assim, ah, não, mas eu fui assim por causa disso e daquilo, né? Ficar tentando justificar algo. Então, agora é o momento de ver em claro, ver tudo da forma com que realmente é, tá? Então, vamos lá. Nosso primeiro tópico de uma pessoa desperta é que essa pessoa, ela sente as mudanças planetárias. A mudança planetária, né? Especificamente aqui da Terra. A energia da Terra, ela está passando por uma transformação, ela está evoluindo. Tudo, na verdade, à nossa volta, ela tem evolução, né? Então, quanto mais evoluído, mais frequência, mais rápido ela vibra, né? E quanto mais rápido vibra, maior a frequência, e assim vai aumentando a energia. Então, a Terra está passando por essa transformação, a frequência dela está aumentando. As pessoas que são mais sensíveis e despertas conseguem não apenas sentir energeticamente essa mudança, mas elas também conseguem visualizar no plano físico, no plano material, mudanças acontecendo. Como, por exemplo, atitudes, falas, ações de algumas pessoas. Não só pessoas comuns que estão aqui na nossa volta, no nosso dia a dia. Essas pessoas também, é claro. Mas principalmente de pessoas importantes que têm conhecimento sobre coisas externas. Então, se você vê alguém importante, né, alguém que, enfim, tá numa posição mais acima, falando algo, e você vê que aquilo é estranho, ou você vê que aquilo lá tem a ver com tal coisa que você estudou, e você consegue fazer essa conexão, então você já consegue entender que tem algo acontecendo aí, que alguma mudança está acontecendo e que a gente está sendo afetado. Algumas pessoas conseguem visualizar essas atitudes, essas falas e ações de forma positiva, outras de forma negativa. Algumas estão, né, como qualquer coisa no mundo, a favor do despertar, outras contra. Então, cada um do seu lado, mas ainda assim você consegue ver essa mudança planetária, essa mudança de atitude das pessoas. E até mesmo essa mudança da forma física também acontece na nossa natureza. Então, se tem algum desastre natural acontecendo, essas pessoas despertas também conseguem visualizar e entender por que aquilo lá está acontecendo de forma estudada. Inclusive, é o nosso segundo tópico, estudar. Mas depois eu vou falar sobre isso. Então, quando as pessoas estudam, elas conseguem identificar de onde vêm esses desastres naturais, não só porque aconteceu e pronto, mas também estudando o que aconteceu há 5.000 anos atrás aqui na Terra, há 12 mil anos atrás aqui na Terra. Então, por que isso está acontecendo? É um ciclo, né? Então, de forma geral, essas pessoas elas conseguem identificar isso, tá? Estudando, é claro, e também absorvendo conhecimento vertical, tá? Que é o conhecimento do todo, se conectar consigo mesmo, e assim por diante, que também vai estar aqui nos nossos tópicos, tá? Então, esse é o nosso primeiro tópico, sentir a mudança planetária, sentir que coisas estão se alterando, mas não só no sentido energético, no sentido material, conseguir entender e visualizar aquilo que está acontecendo, mudanças de atitude, de pensamento e assim por diante, tá? As pessoas que estão contra o despertar, por exemplo, estão percebendo que vão ter que correr contra a corrente agora um pouquinho, porque a Terra está subindo de frequência, gostando ou não, tá? Então vocês conseguem sentir, às vezes, algum apelo aí nas ações, tá? Enfim, quem é desperto consegue visualizar isso, tá?
Segundo tópico é pessoas que estudam de tudo. Pessoas despertas não têm preconceito sobre religião ou alguma área estudada, tá? Alguma área de estudo. Na verdade, a pessoa desperta vai devorar qualquer tipo de conteúdo, qualquer informação que for dada para ela, sem julgamento nenhum. Mas isso é claro que, sem julgamento, não quer dizer que eu vou colocar para dentro qualquer porcaria, né? É sempre com aquela cautela de isso aqui serve para mim? Ou aquela cautela de desconfiança. Será que isso realmente é o que estão dizendo que é? Então vai haver sim essa desconfiança para você saber o que você está absorvendo, mas não quer dizer que desconfiança é julgamento, tá? Tem diferença. Então julgamento é não vou porque eu não acredito e ponto. Desconfiança é, tá, mas me explica mais sobre isso. Por que assim? Por que assado? Então ficar questionando esse conhecimento, tá? Então, pessoas que estão despertas, elas estudam muito. E não sobre uma área só, mas sobre todas as áreas, sobre o universo, né? A gente até fala uma pessoa mística, misticismo, né? Uma pessoa que estuda o lado místico. Não é quando a gente fala de coisa esotérica, não, tá? Por mais que pareça. Uma pessoa que estuda o místico é a pessoa que estuda o desconhecido, que estuda o universo como um todo, que quer ir mais a fundo em todas as leis universais, em tudo que existe no universo, tá? E essas pessoas também, que estão nesse segundo tópico de despertos, elas fazem conexão de um conhecimento com o outro. Ou seja, esse conteúdo que eu estudei hoje, para mim não faz o menor sentido. Mas eu vou guardar ele aqui na minha cachola. Quem sabe daqui a um tempo isso faz sentido. E aí passa um mês, passa às vezes um ano, né? E vem um outro conhecimento que tem conexão com esse que lá atrás não fez sentido. E aí sim, os dois passam a fazer sentido. Então, essa pessoa ela também consegue não só estudar, absorver conhecimento, mas ela também consegue fazer uma junção dos conhecimentos, fazendo com que duas coisas que não façam sentido nenhum passam a fazer sentido, tá? Então, tem essa percepção aguçada, tá? Do lado mental mesmo, tá? Não é nem falando de intuição, é do lado de raciocínio mental mesmo. Então, ela consegue fazer essa conexão. E aí, e tudo isso dentro do tópico de estudos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro desse tópico aqui. Sim, né? Com base nos estudos, com base nessa interpretação melhor, nessa desconfiança de entender o que é o que não é, a pessoa também, consequentemente, consegue definir, entender o que é verdade e o que não é, o que é ilusão e o que não é, o que é Matrix e o que não é. Então, ela consegue realmente diferenciar a realidade da Matrix com base nos estudos. Essa é uma das formas de você encontrar essa diferença, tá? Mas existem outras também. Terceiro ponto. Aproveitando que eu lembrei, que normalmente não lembro, né? Se você tá aqui, tá gostando desse conteúdo, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já dá o like nesse vídeo, porque isso ajuda o meu canal e ajuda a outras pessoas que precisam receber esse conhecimento a receberem ele, tá bom? Então vamos lá para o nosso tópico 3. Pessoas despertas também se responsabilizam. O que isso quer dizer? Elas entendem que tudo que elas recebem é direcionado para elas por um motivo. Ou seja, elas sabem que são responsáveis pela vida que levam. Se a vida não tá boa, se ela não tem saúde, se ela não tem a forma física que ela queria ter, se ela não tem dinheiro, se ela não tem a família harmoniosa, se ela não tem isso, se ela não tem aquilo, ela sabe que é culpa dela. Ela se responsabiliza, porque ela entende que, na verdade, a vida que ela quer ter depende só dela e de mais ninguém. Então, pessoas despertas se responsabilizam. Porém, o mais importante do que saber dessa responsabilidade, entender que é responsabilidade dela ter a vida que deseja, é mudar a situação. Não adianta você só saber que
vida que você leva depende de você, né? Depende das suas ações, da sua forma de pensar, do que você fala para os outros, de enfrentar desafios, etc, etc. Se você não age, se você não faz a vida realmente mudar. Então, a pessoa desperta, ela não só se responsabiliza, mas ela também enfrenta esse desafio de ter a vida que deseja, tá? A pessoa desperta faz o negócio acontecer, né? Faz a vida dela acontecer do jeito que ela quer que aconteça. É claro que algumas coisas não estão no nosso controle, né? Se alguém falou algo para você, se alguém fez algo para você, mas o que está no nosso controle é a gente reagir da forma correta àquilo que a pessoa fez. Então, ficar estressado, bater boca, xingar, ficar, né, com uma energia ali ressentida em você, não vai te ajudar em nada. Mas se a pessoa fez algo ruim pra você, você reagir com amor, ajudando ela, ou se você não consegue, simplesmente ignorando aquilo, já é mais que o suficiente. É isso que tem que ser feito, tá? Deixa eu ver se tem algo mais aqui. Não está ao nosso controle. Isso é mesmo. Não posso controlar o que o outro faz, mas posso controlar a forma com que eu vou reagir a isso, tá? Esse foi o tópico 3. O tópico 4 é a pessoa. Deixar uma curiosidade no ar. A pessoa desperta se conhece a fundo e aceita mudanças. E por que isso? A pessoa que se conhece a fundo, ela consegue entender suas travas, suas limitações, se tem algo ali que está atrapalhando o despertar dela, que está... o despertar não, está atrapalhando a evolução dela. Se o modo com que ela vê o mundo tá errado, não tá legal, tá esquisito, tem que ser alterado. Então ela consegue identificar tudo isso que não tá certo na vida dela, por isso que ela tem o autoconhecimento, né? Ela se conhece a fundo. Porém, ainda mais importante do que isso, uma coisa não funciona sem a outra, né? Mas uma sozinha não adianta, né? A mesma coisa que eu falei aqui antes no se responsabilizar. Não adianta saber que tem essa responsabilidade e não agir. E aqui no se conhece a fundo, né, no autoconhecimento, funciona da mesma forma. Não adianta se conhecer e não fazer nada sobre isso, não ter nenhuma mudança. Então, o se conhecer a fundo e aceitar mudanças, que é o nosso quarto tópico, ele entra aqui porque se você não tem uma crença que é boa para você, se você não aprendeu a enxergar o mundo da forma correta, enfim, se você tem travas e formas de visualizar errada, para você sair dela, você vai precisar mudar. Você vai precisar alterar isso. Você vai precisar substituir as crenças antigas que você tinha. E se você não aceita a mudança, você não vai conseguir fazer isso. Então, uma pessoa desperta, ela, além de se conhecer, ela também aceita mudanças. E outra coisa, quando a pessoa ela vai fundo em si mesma, ela não só consegue fazer essa alteração, essa mudança, né? Mas ela também faz essa mudança de forma extremamente tranquila e agradável. Porque quando você visualiza, vamos pensar, vamos ir mais a fundo nesse quesito. Quando você visualiza a vida que você está levando e você sai da bolha e você vê que isso aí que você acredita não faz sentido nenhum, como você vai voltar para essa vida que você está e continuar vivendo ela se você viu que aquilo lá não faz sentido nenhum? É aquela coisa, você até tem a música da Sandy, né? Abriu os olhos, não consigo mais fechar. Ai, gente, essa música é muito boa. Quem conhece aí comenta. Eu conheço a música da Sandy Júnior. E é exatamente isso. Você abriu, você não consegue mais fechar. Você não consegue mais desver. Você não consegue não saber daquilo. Já tá dentro de você. Você já tem essa informação. Então, a pessoa que sabe como ela é e não muda, ela simplesmente fica passando por um processo de revolta interna. Porque ela sabe como o negócio funciona e ela não age, ela não vai. E ela fica tentando voltar para aquela realidade que ela vivia, mas ela não consegue, porque ela não consegue tirar isso da cabeça. Ela não consegue desver o que ela já viu. Então, precisa ter essa parte da mudança. E quando a pessoa desperta, ela entende
se conhece e ela vê que aquela outra realidade é melhor para ela e não essa que ela está vivendo, a mudança não vai ser algo desgastante, difícil e trabalhoso. Muito pelo contrário, a mudança vai ser algo prazeroso. Então, a pessoa que realmente se conheceu a fundo, que realmente buscou internamente o que faz sentido e qual que é a realidade que ela quer viver, essa mudança vai ser extremamente prazerosa, porque ela vai sentir que está saindo ali de um buraco e está se iluminando, tá subindo, né, as escadas e tá vendo aquilo que realmente do jeito, tá vendo realmente do jeito que é as coisas. Enfim, tava aqui pensando num exemplo para dar, mas vamos imaginar assim, uma pessoa que tá num poço, né, no escuro, tá debaixo de num poço vazio, tá lá no escuro vivendo. Pra ela tá tudo certo, porque o que é luz, o que é cor? Eu não sei, eu nunca vi cor. Por que eu vou pedir por algo que eu nunca tive? Nem sei que existe, né? E aí a pessoa sobe aquele poço e vê que é assim. Sobe, digamos assim, o espírito dela, tá? Não é ela fisicamente. O espírito dela sobe e vê como que é fora daquele poço. Tem luz, tem grama, tem árvore, tem céu, tem sol, tem cor. E quando ela volta para aquele poço, como você acha que é viver naquela escuridão sem cor nenhuma, sabendo que você já viu como é a vida com cor? Então, o que ela vai fazer? Ela vai enfiar as garras naquela parede e vai dar um jeito de subir aquele poço. Né? Então, a mudança não se torna algo desgastante, prazeroso, porque ela sabe o que tem do outro lado, ela sabe como é ter a vida que ela quer ter realmente. Então, essa é a analogia, né, de você sentir prazer no processo, não se torna algo ruim, tá? Então, passando para o próximo tópico, que é solitude. As pessoas despertas nunca se sentem sozinhas, não se sentem mal quando estão sozinhas. Elas não ficam com medo, elas não ficam sem ter o que fazer, não ficam sem, digamos assim, um diálogo interno. Elas curtem, elas aproveitam a sua própria companhia. E a própria companhia já basta. Principalmente porque elas entendem que elas fazem parte do todo. Se elas são todo, elas nunca estão sozinhas, né? Isso não significa que a pessoa que gosta de ficar sozinha não vai sair com os amigos, não vai sair com a família, não vai ver o pessoal do trabalho em algum momento, não vai festejar, não vai curtir. Isso não tem nada a ver com nada, tá? Simplesmente, quem aí já conheceu uma pessoa que quando tá sozinha fica doida? Ela precisa mandar mensagem para alguém, ela precisa fazer algo com alguém porque sozinha ela não consegue ficar. Quando a pessoa não consegue ficar com a sua própria companhia, gente, tem algo muito errado. Muito errado. Como que você não consegue ficar com você mesmo? Sozinho com você mesmo? Ou a pessoa se odeia, tem uma repulsa enorme, ou tem muita coisa errada aí por trás, tá? Então, a pessoa que realmente consegue ficar sozinha, que realmente consegue sentir essa presença dela mesma, conversar com ela mesma, entender o que está acontecendo, trazer informações de dentro dela para resolver problemas, essa pessoa sim é uma pessoa desperta, tá? Inclusive, essas pessoas, elas apreciam o silêncio e a meditação. Isso porque quando a gente faz uma meditação, a gente primeiro se conecta com o nosso interior e automaticamente a gente se conecta com o todo, né? Até porque é tudo a mesma coisa. Então, se você tem alguma dúvida sobre uma questão, sobre alguma decisão que você precisa tomar, sobre uma direção que você precisa ir, medita, deita na tua cama, fecha os olhos, respira, faz uma pergunta para tua mente, mentalmente mesmo, e deixa a resposta vir. A resposta vai vir. Pode ser que você não saiba interpretá-la na hora, mas escreve. Escreve o que você visualizou. Apareceu um pássaro assim assado em cima de uma casa, assim assado. Enfim, o que vem na tua mente? Anota. Não sabe o que significa? Pesquisa. Mas a mente, o universo, te dá a resposta que você precisa. Então, o nosso tópico 5 de pessoas despertas, que é a solitude, elas
não só gostam de ficar sozinhas, como elas também apreciam demais o silêncio e elas meditam, buscam respostas dentro delas mesmas, tá? Próximo tópico, que é o nosso sexto tópico, a gente vai até o oitavo e depois eu vou falar sobre as dimensões, tá? Lembrando, se você tem alguma dúvida, se você até mesmo depois, né, no final, quiser acrescentar alguma outra forma, lembrando, gente, aqui eu sempre falo da minha experiência, da minha realidade, o que aconteceu para mim que me fez chegar nessas conclusões. Então pode ser que você tenha aí uma percepção diferente, Ju. Tal coisa para mim também é uma característica de uma pessoa desperta. Coloca aqui nos comentários, tá? Seja livre, tá? Coloca aí aquilo que você acha que faz sentido para você. Até porque o que faz sentido para você também pode fazer para outras pessoas. Isso aqui, tudo que eu falo, é a minha percepção, é a minha visão de acordo com a minha experiência, com o meu processo de despertar, tá? Tá, beleza. Então vamos pro tópico 6. Esse aqui é muito interessante, eu vou até entrar no quesito de karma, tá? Então vamos falar um pouquinho de karma aqui também nesse processo de perdão. Então, pessoas despertas sabem que tudo, né, é uma coisa só. Todo mundo aqui faz parte do todo. Sendo assim, elas também entendem que raiva e ressentimento não é algo que vai só para terceiros, mas também para ela mesma. Ou seja, até mesmo o karma vai trabalhar dessa forma. O karma não é algo que os outros colocam sobre nós, tá? É algo que nós colocamos sobre nós mesmos. Nós aceitamos isso, né? Essa situação. Então, eu vou dar um exemplo aqui de karma, que também vai ficar bem claro esse quesito do perdoar, tá? O perdoar não é assim, alguém fez mal para mim, eu vou lá beijar a mão, o pé dele e vou falar, você está perdoado. Ou vou chegar para ele e falar assim, eu te perdoo por tudo de ruim que você fez, pode fazer de novo se quiser. Não é isso. Existe um processo e está muito ligado com o nosso sentir, com o nosso aceitar o que aconteceu ou não, tá? Então vamos lá para o exemplo. Quando nós erramos com alguém, vou falar aqui na primeira pessoa, tá? Para a gente conseguir entender melhor. Quando eu erro com alguém, a gente recebe um karma. Eu recebo um karma sobre essa ação. Esse karma, na verdade, é a minha culpa, o ressentimento que eu atrelei àquela situação. Então, se eu fiz algo errado para alguém e eu me sinto mal por isso, o karma do eu me sentir mal por isso vai ser direcionado para mim. Até o momento em que eu decidi tirar essa culpa, tirar esse sentimento ruim, aí eu não vou mais receber esse karma. Porém, olha só que louco. Quem fez mal para a pessoa? Fui eu, né? Eu fiz mal para outra pessoa. Porém, se essa pessoa fica com raiva de mim, se ela tem algum sentimento de tristeza, de raiva, angústia, seja lá o que for relacionado à minha pessoa, ela não está enviando karma para mim. Ela está enviando karma para ela mesma. Quem fez algo ruim? Eu. Ou seja, se eu faço algo ruim para outra pessoa e a pessoa não teve culpa nenhuma do que eu fiz para ela, e ela sente raiva de mim, olha só que coisa. O karma da energia que ela tá sentindo vai para ela, não vai para mim. Por isso que o perdão é tão importante, tá? O nosso karma está diretamente conectado, relacionado com o nosso sentir e diretamente, né, consequentemente, com o nosso perdoar. Então, se eu não consigo perdoar uma pessoa pelo que ela fez, não é problema dela, sabe? O que ela pode fazer se ela já fez aquilo? Vai ter que ficar te implorando o perdão, sendo que você ainda vai ter ranço, ainda vai ter mágoa, ainda vai ter energia ruim aí? Não vai adiantar nada, gente. A energia ruim que você sente porque outros fizeram algo com você volta só pra você. É karma teu. Ju, mas não é justo porque fulano fez e eu não fiz. Mas aí você para pensar o que faz uma pessoa querer fazer algo ruim com outra. Quanta energia ruim, às vezes quanto trauma, quanta coisa essa pessoa já não passou, quantas outras pessoas já não fizeram algo ruim com ela para ela
chegar nesse ponto, a agir dessa forma. Então, tudo tem um efeito dominó, né? Tudo tem um porquê. Não é à toa que essa pessoa agiu dessa forma. Não é à toa que essa pessoa leva essa vida. Isso quer dizer que é uma desculpa para aceitar tudo do jeito que é? Claro que não. Mas isso também não quer dizer que você precisa carregar esse karma com você, tá? Solta essa energia, deixa esse sentimento de lado e segue tua vida. Então, uma pessoa desperta, ela perdoa. Não só aos outros, mas a si própria também. O nosso sétimo tópico é o amor incondicional. Quando você busca ajudar os outros e a si mesmo. Muitas pessoas confundem ajudar os outros com ser pisado ou servir de capacho, né? Ficar ali só toda hora servindo aos outros. Porém, quem já está desperto sabe e entende que antes de cuidar dos outros tem que primeiro cuidar de si mesmo. Porque se você vai tentar ajudar outra pessoa sem você estar bem, sem você estar realmente positivo, digamos assim, na tua energia, você não vai conseguir ajudar o outro, tá? E a partir do momento que você se entender, você conectou com você mesmo, tem aí todo o conhecimento, tirou as travas, né, que a gente já falou aí antes no vídeo, já falou aqui no texto na parte de cima, você vai conseguir então ajudar os outros. Você vai começar a ajudar vai iniciar esse processo de ajudar os outros. E é claro, sempre entendendo o limite de cada um, do tipo, estou ajudando tal pessoa. Essa pessoa quer ser ajudada? Quer. Beleza, vou continuar. Tá dando resultado? Tá. Beleza, vou continuar. Agora, essa pessoa quer ser ajudada? Quer. Tá dando resultado? Não? Tá. Ou seja, ela tá tentando colocar você como herói e fazer com que você tome as ações que ela não quer fazer. Aí, não é bom, gente. Desfaz isso aí que não fez bem. Agora, a pessoa quer receber ajuda? Não quer. Pronto, acabou o assunto. Não quer, não quer. Livre-arbítrio. Cada um sabe o que faz. Você não vai insistir. E é claro, além de entender o limite das outras pessoas, você também vai entender o seu próprio limite. Até aqui faz bem pra mim. Como o segundo exemplo que eu acabei de dar. A pessoa quer receber ajuda? Quer. Ela tá tendo evolução? Não tá. Já tá assim, sei lá, 5 anos tentando ajudar essa pessoa, não tem evolução. Ou 1 ano, ou 1 mês, sei lá, né? Você que sabe qual que é o teu limite. E não tem evolução. Então, faz sentido para você continuar ajudando essa pessoa? Entenda o teu limite também. Essa pessoa realmente está buscando evolução ou você está buscando alguém para fazer as coisas por ela porque ela não quer fazer? É uma pessoa preguiçosa. Então, saber o limite dos outros e o seu também. E é claro, essa pessoa desperta, ela também tem compaixão. Ela consegue se colocar energeticamente no lugar do outro e entender a situação. Entender pelo que a pessoa está passando. Então, esse é o nosso sétimo tópico, amor incondicional. E agora vamos para o nosso oitavo, que é o nosso último tópico aqui no quesito do despertar. Depois eu vou dar um resumo para vocês sobre tudo isso e aí a gente vai partir para a parte das dimensões, tá? Vou explicar mais a fundo cada uma das dimensões e você vai entender se você está na quarta ou você está na quinta, tá? Aí vai de você e tô mais pra essa, tô mais pra aquela. Identifique aí dentro de você o que faz mais sentido, tá? Antes de mais nada, vou encher meu estima aqui. Enquanto isso, você já se inscreve aqui no canal, já dá o like nesse vídeo e já ativa o sininho para receber notificação, tá? De quando eu colocar mais vídeo. Então, vamos lá. Percepção do tempo é nosso oitavo tópico. As pessoas que já estão despertas, elas têm percepção temporal. Ou seja, tempo não existe, né, gente? Passado, presente e futuro, isso aí não existe. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso também nos leva lá para o nosso tópico 2, que é o tópico de estudo. Você já parou para estudar como que o tempo funciona? Para dar uma estudada sobre isso. Quando você entende a percepção do tempo, entende que tudo acontece ao mesmo instante, que é tudo mais uma questão de em que posição do universo isso estava há X tempo atrás e não passado, presente e futuro. É bem complexo, tá, gente? Você
também vai conseguir sair dessa ilusão. Você não vai ficar presa naquela ilusão que a grandíssima maioria da população tá, que é: ai, mas no futuro aquilo lá vai ser diferente. Ai, mas no futuro minha vida vai mudar. Ah, não, mas lá quando tal coisa acontecer, minha vida vai ser melhor. Ou até mesmo as pessoas que ficam presas no passado, né? Ai, não, no passado tudo era muito melhor. Ai, ser criança é muito melhor, era não sei o que, muito melhor, tudo era muito melhor. E no futuro também, tudo vai melhorar, tudo vai ser muito melhor. Mas o futuro, o presente tá sempre horrível, né? Tá sempre desgastante, tá sempre ruim. Mas o passado e o futuro tá sempre maravilhoso, né? Sempre vai estar maravilhoso. A esperança de um futuro melhor e a lembrança, né, de uma infância tão boa. Tem nada errado com isso, tá? De ter esperança e de ter uma lembrança boa. Mas quando você baseia a tua vivência e se amarra e se segura nessa sensação, aí fica um pouco complicado, porque você não faz nada no teu presente. Você não age, tá? Então, ter percepção de tempo também é algo que pessoas despertas sabem e têm. Se você ainda não sabe sobre isso, dá uma buscada mais a fundo nisso, dá uma estudada. Tá cheio de conteúdo legal no YouTube, enfim, tem cursos também bem legais sobre isso, tá? Inclusive filmes, muitos filmes. Então agora um resumão geral, tá? Do que é uma pessoa desperta. O despertar é controlar tua própria vida, perceber os erros da matriz e identificar a manipulação que existe. Ou seja, viver na realidade do jeito que ela realmente é. Em outras palavras, abrir os olhos. Não esquece da música da Sandy. Abrir os olhos, não consigo mais fechar. Sandy não, gente. Sandy é minha cachorra. Sandy. É difícil falar Sandy quando você fala todo dia Sandy. Enfim, não esquece a música da Sandy Júnior. Abrir os olhos, não consigo mais fechar. Então agora que você sabe quais são as características de uma pessoa desperta, vamos para o nosso segundo tópico desse vídeo, que é: em que dimensão você vive? Então vamos analisar primeiro a primeira, segunda e terceira dimensão por aspectos educacionais mesmo, para a gente saber. E depois a gente vai para a quarta e para a quinta para entender melhor. Apesar de que muitas pessoas ainda acham que a gente está na terceira, né? Então, isso aqui também vai servir para você entender melhor. Então, vamos lá. Primeira dimensão. Na primeira dimensão, nós estamos como uma consciência unidimensional. A primeira dimensão é a mais básica e está associada à existência física e à matéria inanimada. Como se a gente pegasse e desenhasse numa folha um quadrado, tá? Ali um quadrado plano, né? Um quadrado desenhado numa folha. Ela é representada por pontos e linhas, sem profundidade ou complexidade. Os seres nessa dimensão, se existirem, teriam uma consciência muito rudimentar, focada apenas na existência física. A segunda dimensão é uma consciência bidimensional. Essa dimensão inclui seres e formas de vida que existem em uma realidade plana, com largura e altura, mas sem profundidade. Então agora a gente já consegue imaginar uma folha reta, tá? Imagina que o quadrado ali tá de pé ali na minha folha, mas ele não tem profundidade, ele só tá de pé, assim, né? Inclusive tem um vídeo muito bom que explica perfeitamente sobre isso. Vou ver se eu consigo encontrar, é aqui no YouTube mesmo. Qualquer coisa eu coloco aqui na descrição para vocês, tá? É extremamente excelente. Agora, peraí, acho que eu não terminei da bidimensional. Não. As criaturas bidimensionais, né, que é da segunda dimensão, têm uma percepção limitada, vendo apenas superfícies planas. Sua consciência básica for focada em interpretação simples e instintivas do ambiente. A nossa terceira dimensão é uma consciência tridimensional. Esta é a dimensão da existência física como nós conhecemos, como largura, altura e profundidade. Ou seja, agora, do meu quadrado plano para o meu quadrado de pé, agora eu tenho um cubo, tá? Imagine um cubo. A vida na terceira dimensão envolve seres humanos e outros organismos que possuem consciência do espaço físico e do tempo linear.
A percepção aqui é baseada nos 5 sentidos físicos e na compreensão do mundo material, tá? Agora sim, vamos entrar mais a fundo e entender onde você está. Vou falar da quarta e da quinta dimensão. A quarta dimensão é uma consciência temporal e espiritual. A quarta dimensão é muitas vezes associada ao tempo e à transição espiritual. É uma ponte entre o mundo físico e as dimensões superiores. É uma ponte. A consciência na quarta dimensão envolve uma maior percepção do tempo como uma série de eventos simultâneos e a capacidade de acessar diferentes momentos e realidades. A intuição e a telepatia começam a se desenvolver e há uma maior conexão com o subconsciente e os planos espirituais. Ou seja, nessa dimensão, a gente está sim, né, com a parte da terceira dimensão, que é largura, altura e profundidade, né, que é o que a gente vê aqui em volta, tudo tem uma profundidade, largura, altura, etc e tal. Porém, aqui na quarta dimensão, nós também atrelamos o tempo, tá? E a quinta dimensão é a consciência de unidade e amor incondicional. Lembra que eu falei que quem está desperto tem amor incondicional e tem noção, consciência de que todos somos um? Então, a pessoa desperta está na quinta dimensão, tá? Então agora, além de todas aquelas características que eu já passei para vocês, vamos entender o que é estar na quinta dimensão, tá? O que é uma pessoa desperta da quinta dimensão, tá? A quinta dimensão é caracterizada por uma consciência elevada de unidade e amor incondicional, onde a dualidade é transcendida. Nessa dimensão, os seres experienciam uma profunda conexão com todos os outros seres e com o universo como um todo. A realidade é criada de maneira consciente através da intenção e do pensamento e da emoção, né, dos sentimentos. E a vida é guiada por princípios de harmonia, paz e amor. Ou seja, não vai fazer algo ruim para o coleguinha porque ele fez algo ruim para você. Não vai agir pensando só em você, no teu ego, né, porque você quer o melhor para você e o resto que se exploda. Então, quinta dimensão já está a pessoa já está sendo guiada por princípios de harmonia, paz e amor. A intuição é altamente desenvolvida, a comunicação é telepática e a telepática é comum e a compreensão vai além do tempo linear, permitindo uma visão mais holística e interconectada da existência. Então, a quinta dimensão que eu citei aqui para vocês é basicamente todas essas características de pessoa desperta. Então agora eu te faço a pergunta: em que dimensão você está? Você está na quarta? Você está na quinta? Ou você está na transição da quarta para a quinta? Também pode acontecer. Coloque aqui nos comentários: estou na quarta, estou na quinta, estou na transição da quarta para a quinta. Tá? Quero saber como você visualiza a tua própria vida. Isso tudo é muito importante que seja de uma forma real, verídica, verdadeira, tá? Não mente para você mesmo. Fala aí como você tá, como você se sente. Se tem algo que você quer desenvolver, escreve aí, coloca mentalmente na tua cabeça para você cuidar disso futuramente, tá? Cuidar disso agora ou no teu futuro, tá? Enfim, pessoal, outra coisa também que eu lembrei aqui, que é bem importante dizer, nós sempre subimos a escada, né? Até mesmo tem alguma aula do Covey que eu falei isso, agora eu não me lembro exatamente qual, que eu falo sobre a escada, né? Você vai subindo a escadinha dos chakras, por exemplo, né? Você vai do básico para a raiz, pro plexo solar. O plexo solar, por exemplo, simboliza nossa prosperidade, vitalidade, vontade de viver. E se você ainda tá lá no básico, quer conseguir sobreviver, ou se você ainda tá no básico, quer conseguir reproduzir, e você não chegou no prosperidade ou ganhar dinheiro, você não tem a vida que você gostaria de ter, como é que você vai chegar na iluminação? Aqui no coronário, né? Que é a conexão com o divino. Não chega, gente. É uma escada, vai um por um, um por um. E aqui nas dimensões funciona da mesma forma, tá? Então, se você tá na terceira, você vai primeiro pra quarta. Se você tá na segunda, você vai primeiro pra terceira. Você não vai pular da primeira pra quinta. Então, é uma escadinha que você vai indo ali um por um, você vai subindo.
Isso quer dizer que você não pode subir, assim, de forma exponencial? Gente, hoje as palavras estão horríveis na minha cabeça, eu não tô conseguindo produzi-las direito. Isso quer dizer que você não pode crescer super rápido? Claro que não, você pode crescer muito rápido, mas você vai passar pela escadinha, tá? Você vai passar um por um, mesmo que seja rápido, mas você vai passar. Então, se você tá na quarta, o seu desenvolver natural é que você vá para a quinta, seja de forma lenta ou de forma rápida ou de uma forma aí mais natural, né, mais tranquila. Você que escolhe. Só que o que a gente está passando aqui na Terra ultimamente é um negócio devagar demais, lento, quase parando, quase indo para trás, sabe? Então, é interessante você fazer essa percepção de forma extremamente sincera e entender em qual você está, que processo você está, que característica que você acompanha, né, de uma pessoa desperta que você tem, que característica que você não tem, que você precisa melhorar. Então, é algo muito profundo e que vai ajudar muito no teu desenvolvimento você anotar isso e seguir de uma forma que você consiga entender o que fazer para melhorar. É aquela coisa, não adianta saber, tô na quarta dimensão, e o que? Né? Não consigo subir na quinta, e o que? Mas é interessante e é importante você saber como fazer para melhorar. Então, dessas características aqui, qual você não segue? Qual você segue? Inclusive, gente, coloca aqui nos comentários também, além de qual dimensão você tá, mas coloca aqui qual dessas características que eu citei aqui, das 8 que eu citei 8 características, quais delas você segue, quais delas você não segue, tá? E aí isso também fica como uma anotação mental, né? Uma anotação aí para você mesmo saber o que você precisa melhorar. Beleza, pessoal? Então, eu acredito que por hoje é só. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo, coloque aqui nos comentários. E é claro, né, gente, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo e de ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Um beijão e até a próxima.